Sejam bem-vindos ao CGCast número 27, o podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra, Winston Churchill no CG, e hoje nós vamos falar sobre um dos mais conflituosos países africanos, a Somália, que povoa o imaginário ocidental graças ao filme Black Hawk Down. Comigo sempre ele, o grande nariz de São José de Santa Catarina, Glênio Madruga, nosso Mackensen. Bem-vindo, Mac. Saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes, obrigado por estarem de novo conosco. E caso você seja ouvinte novo, dá uma olhadinha nos episódios antigos no nosso site, clubedosgenerais.org, e seja bem-vindo. É isso aí, você pode encontrar o CG na web pelo clubedosgenerais.org, no Facebook pelo facebook.com/Clube dos Generais e também no Twitter, @ClubeGenerais. Tem e-mail também, né, Mac? Tem e-mail, contato@clubedosgenerais.org. Podem escrever, criticar, dar sugestões, mandar o que vocês gostariam de ver como pauta do CGCast, do PHM. Tem um assunto que vocês querem ouvir mais um pouco, querem pegar alguma curiosidade, um negócio, dá aquela fuçadinha, estilo Clube dos Generais, manda pra gente que a gente prepara uma pauta e bota pra gravação aqui pra vocês. Maravilha. Conosco, como sempre, a Caractere Revisões. Se você quer deixar sua tese de mestrado, se você quiser fazer algo extremamente profissional, fala com a Caractere Revisões, está lá no Facebook, facebook.com/Caractere Revisões, e a Neo Internet, a sua melhor solução web, neointernet.com.br. Mas o nosso convidado de hoje, ele já apareceu em tanto CGCast que é até difícil de contar. Ele já foi nosso parceiro de mesa, é o professor de Relações Internacionais, um dos principais estudiosos da história militar nesse país. Professor Marco Túlio Freitas, nosso Guy Simmons. Bem-vindo ao Canadá. É uma honra falar com vocês aqui e obrigado pelo título. Pois é, obrigado pelo título. Às vezes é até complicado falar de mim, mas eu sou foda? Não é eu sou foda, não. Às vezes você sabe como é que é, né? Acorda um dia pensando assim, não, eu sou uma imitação barata de qualquer um, mas, enfim, vamos lá. Então tá bom. Mac, curiosidades da história militar. Positivo, hoje a gente vai falar de franceses se rendendo. Não, mas isso não é curiosidade, isso é normal. Não é bem uma curiosidade, mas essa compensa a gente comentar aqui. Tá. Para situar, né, a doutrina Monroe entrou em vigor em 1823, basicamente pregava a América para os americanos, ou nas palavras do próprio presidente James Monroe, os continentes americanos, em virtude da condição livre e independente que adquiriram e conservam, não podem mais ser considerados no futuro como suscetíveis de colonização por nenhuma potência europeia. Tudo indo mais ou menos bem até que estourou a Guerra Civil Americana em 1861, e a França viu uma excelente oportunidade para invadir o México. Durante a progressão dessa campanha, uma fração da legião estrangeira ficou encarregada de garantir a chegada de suprimentos para os franceses que travariam a Batalha de Puebla em maio de 62. Ainda que somente 65 desses legionários não estivessem quase morrendo de caganeira, eles resolveram que era efetivo o suficiente e partiram para cumprir a missão. É comida mexicana para legionário, é claro que vai dar ruim. Óbvio. Continua. No caminho para lá, eles resolveram fazer alto numa localidade chamada Palo Verde, onde foram encontrados pela cavalaria mexicana. Como legionários não são qualquer infantaria fubanga por aí, eles retraíram organizadamente até uma pousadinha na cidade de Camarón, onde organizaram um ponto defensivo mais decente. Como de costume, né, a cavalaria prenúncio de confronto, e os mexicanos atacaram esses 65 franceses com cerca de 1.200 infantes e 800 cavalarianos. Estamos falando aí de 2.000 contra 65. Ah, tá bom, né? Bom ratio, né? Pois é. 11 horas de confronto, cara. Os legionários mataram ou feriram 600 militares mexicanos. E o comandante das tropas atacantes solicitou uma trégua para negociação. E só encontrou 2 legionários para negociar. O resto ou estava muito mal ou já tinha morrido. Puta que após pois é. Jim Gavin aprova esse seu curiosidade. Então. Após ele fazer intimação desses
2 legionários ali. Esses legionários ainda fizeram exigências, cara. Eles queriam passe imediato e irrestrito para o retorno deles próprios, dos seus feridos em estado grave e do capitão morto. Direito a permanecer com as suas armas na saída, na retirada, e ainda permanecer com a sua bandeira regimental. Por respeito a esses legionários, o comandante mexicano aceitou os termos da rendição. Então, aceitou a rendição, ok, pode ir embora, tranquilo. Mas aí a não é gente francês, rende vocês, né? Legião mas vocês francesa. Tem o seu mérito, né? A Legião tem o seu mérito. A gente tem que conversar mais sobre Legião estrangeira. Entendeu? Legião é isso aí. Mas, a infantaria do jogo. Tem que fazer uma menção aí, né? Que aqui não é somente franceses. A Legião Estrangeira Francesa, ela só carrega a etiqueta de francesa. Na verdade, o efetivo era composto por sua maioria de holandeses. Né? Sim, até tinha, principalmente oficiais, né? Oficiais costumam ser franceses na Legião, mas o grosso da tropa é de fora. Então eram holandeses. Se eu não me engano, se não me falha a memória, eram holandeses ou sul-africanos oriundos da Guerra do Boer. Olha aí, que maravilha. Que coisa, hein? Beleza, muito boa curiosidade, Mac. Gostosinho, né? Gostosinho. É cremoso. cremoso. Mas vamos falar efetivamente sobre Somália. A história da Somália, ela é uma história muito rica. A região é habitada há mais de 10 mil anos e não dá para fazer um CGCast com toda a história da Somália, né? E a gente quer, na verdade, fechar dentro de um ciclo que é a partir do final do século XIX e século XX, né? Para a gente poder discutir melhor essa questão da Somália, que está inclusive em voga esses últimos tempos devido aos ataques terroristas. Mas, meu querido Canucki, como é que a gente pode entender, por exemplo, a presença europeia na região até a independência da Somália em 1960? Pois hoje o Brasil, ultimamente o Facebook descobriu que existem pessoas na Somália, né? Mais ou menos isso. Tia colocou um avatar lá dizendo que vidas negras importam, a Somália não sei o quê. Puta que o pariu, porra. Vou dizer uma coisa pra você, porra, parece até piada de mau gosto isso, porra. Piada de mau gosto. É piada de mau gosto. Eu fiquei tão puto essa semana por causa disso. Pois o mundo não quer saber o que tem gente, se tem gente ou deixou de ter gente na Somália. Nem os somalis querem ficar lá, tendo em vista que a maioria deles vão para outros países. E você tem até somalis que ficaram famosos no cinema americano, foram para os Estados Unidos, enfim, você tem uma comunidade grande de somalis nos Estados Unidos. Enfim, coisas de Facebook, né? Negócio de rede social é um problema, mas vamos lá. A Somália, a colonização somália começou com os italianos, como sempre. Os italianos foram até o chifre da África e colonizaram esse pedaço que hoje a gente vem chamar de Somália. Tá? E mais tarde, com a Segunda Guerra Mundial, tendo em vista que a Itália perdeu, né? Ela entra pelo eixo ou ela entra pelos aliados, a gente não sabe ao certo, que a Itália é uma nação extremamente bipolar, ou alcunha vira casaca, eles perderam essa colônia para os ingleses. E isso causou uma consequência muito grande dentro daquilo que a gente vem chamar de
consolidação nacional somali. Mas, Canuck, deixa eu te perguntar uma coisa. Os britânicos já não tinham uma parte da Somália ali no século XIX, 1860? Essa parte da Somália, ela veio após a Segunda Guerra Mundial. Porque a Itália, ela perde o direito de colonizar a Somália é dividida entre italianos e ingleses. Porque os ingleses já queriam uma parte ali da Somália, por causa do seu valor estratégico ali no chifre da África, no Golfo de Aden. Entendeu? Para os britânicos aquilo era extremamente essencial. Tá, não, é que eu achei que eu achei que no meio do século XIX parte da Somália fosse britânica. Depois da Conferência de Berlim. Teve um rolinho, se não me engano, com Mohamed Abdullah Hassan, um somali que fez uma resistência anti-europeus, ali, anticristãos. Ele acusava os cristãos etíopes de se alinharem aos britânicos para acabar com a liberdade política e religiosa da Somália. Daí ele fez um rolinho no norte da Somália lá e acabou que esse territóriozinho, a terra do Hassan, virou um protetorado britânico. Mas perto do domínio italiano era relativamente pouca terra, né? Era dentro a região ali norte, dentro do Golfo de Aden. Não era aquela presença forte também. A presença inglesa nunca foi forte ali na Somália, entendeu? Ali você tem muito mais uma presença italiana do que inglesa, ok? E os ingleses, eles, por direito, após a Segunda Guerra Mundial, eles conseguem conquistar um pouco mais de território na Somália, o que vai acabar com que a Somália seja, digamos, hoje, um país dividido em 3 partes, ok? A Puntlandia, que ela é inglesa, tá? Esse fortificado inglês. A Somalilândia, tá? Que é esse território italiano, e uma zona cinza que dá até para briga de gorila lá dentro, entendeu? Dá para você fazer qualquer tipo de coisa. Então, a Somália não é um país como a gente trata uma nação, não é uma nação igual a nossa. Ela é mais um projeto, ela é um projeto canadense mal feito, entendeu? O Quebec de lá é um pouco complicado e tem uma parte cinzenta, entendeu? É complicado você chegar e taxar a Somália. Poxa, quem de fato colonizou a Somália? Nem Deus quis colonizar a Somália. E me diz uma coisa, então a gente pode dizer que a Somália é, na verdade, forçosamente uma nação. A gente pode usar como exemplo, por exemplo, apesar de ter tido mais sucesso, mas quando foi feita a divisão dos países do Oriente Médio, ali, Iraque, Síria, Jordânia, etc., também foi uma junção de amontoado de coisas que ficou estável por algumas décadas. A Somália é um pouco pior do que isso. Ela é um pouco pior porque o projeto de nação dela não foi bem acabado, entendeu? O projeto de nação dela não acabou, ela não é coesa, ela não é como os outros, ela está em estágios mais atrasados, tá? Em relação aos seus congêneres africanos. Pergunta, Krika, dá para atribuir isso diretamente ao fatiamento africano na colonização europeia? Não, nada disso. Isso daí é uma tremenda besteira da historiografia, principalmente historiografia marxista, que gosta de falar a África foi dividida lá na Conferência de Berlim,
entre potências europeias que traçaram uma reta dividindo tribos amigas e colocando no mesmo espaço tribos hostis. Isso daí é história. Isso daí é literalmente história. História Okay? para boi dormir. Até porque esse determinismo histórico ele não é tão forte assim quando a gente fala de construção de Estado, construção de nação. Isso daí é besteira. Elas passaram tanto tempo, essas rivalidades elas não ficariam tão latentes até o final do século XX, mais ou menos. Isso daí são projetos nacionais fracassados. Maravilha. Okay? Isso daí é uma história, é uma mitologia já de alguns historiadores marxistas que gostam de responsabilizar a colonização europeia na África por todos os tipos de azar. Todos os males. Então, isso daí não corresponde à realidade. Isso é muito mais ação geopolítica de alguns governos africanos até, e a falência de projetos nacionais na África. E aí a gente tem essa questão toda de colonização, que ela foi sendo diluída ao longo do próprio século XIX, século XX especialmente. E na década de 60, a Somália efetivamente se tornou um país independente, ali a partir do início da década de 70, e chegou no fim da década de 70 com uma ditadura islâmico-socialista. Como é que se deu esse processo de uma nação independente, teoricamente democrática, para uma ditadura islâmico-socialista? Aí que eu te falo que Somália é um objeto de pesquisa, que para mim foi um objeto de pesquisa, durante 2 anos eu tive que falar sobre isso, extremamente complexo, ok? Você tem... a Somália, ela não é um ponto fora da curva, ela não se adequa àqueles exemplos que a gente tem perfeitos de Estado-nação independente, ok? A Somália, ela, por esse fato de não ser coesa, ela nunca foi coesa. Ela, após a independência, liderada não por uma luta contra os europeus, e sim uma independência liderada pelo Departamento de Descolonização das Nações Unidas, ela acaba sendo uma região dominada por um mix de ideias que naquele tempo fazia algum tipo de sucesso, que seria essa convergência entre socialismo e ideias islâmicas. Isso daí fez sucesso por causa do nacionalismo de Nasser, tá? Alguns estados já propensos à ideia islâmica viram no nacionalismo de Nasser um projeto de modernização de Estado, viram uma inspiração para modernizar seu próprio Estado, ok? E com isso, com a própria interferência do socialismo dentro do projeto de Nasser, aqueles que tomavam esse projeto como exemplo acabam, por linha, adquirindo esse combo, esse lanchão do McDonald's, que é nacionalismo árabe com socialismo. Mas esse é um lanchão que dá problema de estômago, viu? Dá uma azia, né? Dá problema demais, porque a Etiópia, ao lado,
a Etiópia e a Eritreia, ao lado da Somália, ela muito mais a Eritreia, ao lado da Somália, ela já era um parceiro em contexto dos soviéticos, entendeu? Então, na tabela, na tabela entre quem são os meus amigos de Moscou, a Eritreia sempre ficava à frente da Somália. E a Somália começa a ter problema exatamente por causa disso. Naquela região do Chifre ali, Simons, quem que se alinhava aos Estados Unidos? Olha, você tem no Chifre mesmo, você tem poucos países alinhados aos Estados Unidos, tá? A Washington. A Etiópia era uma delas, tá? A Etiópia era uma delas. Porque não há um alinhamento. Uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos é o seguinte: a África é um pouco complicada, porque não há um alinhamento 100%, entendeu? A África é aquele negócio, quem pagar naquela hora, leva o meu apoio. Vamos dizer que é bem pragmático, né? Eu achei estranho quando eu estava lendo esse pedaço, que lá estava a União Soviética financiando um pouco a Etiópia, também dando aquela ajudinha financeira ali para a Somália. Aí o pessoal da Somália resolve reanexar a região de Ogaden ali da Etiópia, fazer a grande Somália. Isso aí, fazer a grande Somália, perfeitamente. E daí a União Soviética mandou um foda-se para a Somália, mandou até cubano para a Etiópia, para empurrar os somalis de volta. Foi. E daí, nesse susto, a Somália, ok, vamos para os Estados Unidos então. Esse, inclusive, é o próximo ponto, né? Dos Yankees, Esses países que não têm um projeto de nação bem feito e suas orientações são determinadas pelo ditador de hoje, como hoje é dia 22 de outubro, né? Quem é o ditador de hoje? É o fulano de tal. E o fulano de tal é mais propenso a ideias norte-americanas. Então ele vai lá na embaixada dos Estados Unidos na África do Sul e fala: olha, eu quero o apoio de vocês, o que vocês pagam? Ele fala: no leilão. Como os americanos queriam, naquele momento, quantidade de aliados, não qualidade, para eles tanto faz. Eles entregaram alguns poucos materiais militares aos somalis e vão para a guerra. Já que vocês estão contra os soviéticos agora, estão contra os aliados soviéticos, vocês estão a meu favor. A política pendular africana, ela é muito rápida. É uma política de leilão. E o MEC levantou a questão da guerra de Ogaden, da Somália e Etiópia, e no fim das contas a Somália se saiu como desse conflito? A Somália saiu completamente destruída. Porra, você tinha... A Somália, antes de entrar na guerra, ela tinha ela já não tinha nada. Ela já era um projeto para ser alguma coisa. Ela vai à guerra para criar a ideia da grande Somália, inspirada pelas ideias grandes que a gente tem na Europa, né? A Europa, na Primeira Guerra Mundial, você tem a ideia da grande Sérvia, a Alemanha ir para a Europa Oriental para desembarcar os territórios que têm as minorias alemãs. Então esses caras viram nessa tradição europeia de declarar da guerra
como um instrumento de expansão, eles viram que esse é o caminho até possivelmente por uma saída, né, por uma saída lá à Argentina. Se você tem problemas com a sua microditadura, problemas internos, com a sua ditadura, problema de legitimidade, você declara guerra a alguém. E foi assim. Mas eles estavam um pouquinho atrasados, né? Pelo menos uns 200 anos atrasados nessa política. Pois é, e eles vão para a guerra com nada e sai da guerra com menos nada. Que dureza. E o menos nada deles é essencial para explicar como a Somália implode. Mas é aquele negócio, a Somália, ela iria implodir de um jeito ou de outro. Porque o que acontece? Se você ir à Puntlandia, por exemplo, hoje, que é a parte britânica que foi colonizada pela Somália, ela tem moeda própria, ela tem constituição, ela não tem problema com terrorista, é um paraíso turístico. Agora, se você ir para a parte italiana, a parte que foi colonizada pelos italianos da Somália, enfim, o que eu posso dizer? É uma zona cinzenta que até briga de gorila você tem, entendeu? É completamente conturbada. É o problema... É a Somália que alimenta o senso comum, né? Pobreza, fome, corrupção... É a Somália que tem problema com imposição de Estado, que não existe Estado. Então, por exemplo, a parte inglesa da Somália sempre deu certo. A parte italiana da Somália, que sempre foi extremamente complicada. E essas partes, elas nunca chegaram, nunca houve, de fato, uma coesão. Nunca houve um país com duas espécies de projetos, entendeu? Pois é, até a gente tem um ponto mais para frente sobre pirataria, e isso é muito claro, né? Essa diferença das ações de pirataria na região influenciada pela Inglaterra e na região influenciada pela Itália. Tá, mas uma dúvida que me veio pesado, aqui assim. agora é com relação, você comentou da Puntlandia, você comentou da Somalilândia, e comentou que a Puntlandia tem vamos dizer, uma coesão e uma estabilidade muito maior, mas como isso convive com o restante do país? Ou a Puntlandia ela já é algo separado da Somália? Ela já é separada, ela não precisa, ela tem a sua própria receita, ela não precisa do resto da Somália. Esse que é o problema. Ela não precisa. Você tem um projeto nacional, você tem um projeto de separação muito bem feito ali. Você tem um projeto que a Puntlandia, de orientação britânica, é muito mais estável. Há o império da lei, há o que a gente pode chamar em níveis africanos, né? Sempre fazendo um adendo. O que falo de império da lei não é o império da lei igual aqui. Se bem que no Brasil é um pouco complicado em falar de império da lei. Mas, então, enfim, para níveis africanos, império da lei é um troço muito menos sentido do que aqui. Mas lá é muito mais estável, a parte britânica é muito mais estável do que a parte italiana. Tu que é um cara das relações internacionais, o que a Puntlandia já fez, teoricamente, a declaração de independência. Mas o que falta para a comunidade internacional reconhecer isso e separar? Ali você tem geopolítica, né? Principalmente consequência de geopolítica de alguns países que não deixam. Por exemplo, países que querem estabelecer portos ali em Kismayo, que é a cidade mais portuária da Somália, que
que é o chifre da África. Você tem a Somália é o chifre da África, mas quem controla Kismayo, que é o principal porto, que é o principal o creme de la creme geopolítico da área, né? Que é o porto mais do chifre da África, é a parte bagunçada da Somália. Entendeu? Perfeito. Essa é a moeda de troca da parte da Somália que tem problemas. Que ela pode chegar assim, olha, eu não quero que a comunidade internacional reconheça a parte britânica do meu país. Em troca disso, eu posso até pensar em Kismayo de portos abertos. Entendeu? Ser uma cidade aberta. Se vocês não reconhecerem esse pedaço como um país à parte. E isso acontece. Entendi. Positivo. Mas andando um pouquinho para frente agora, a gente comentou aqui sobre o apoio americano, apoio soviético, nesse vai e vem, nesse pragmatismo, entre aspas, na Somália. E quando os Estados Unidos, na década de 80, retiram o apoio ao ditador, vamos dizer assim, do local, o Siad Barre, você começa a eclosão de uma guerra civil. Não uma eclosão, né? Mas você começa ali o nascimento da guerra civil que estourou em 91. Fala um pouquinho desse caso, Simões. O que acontece? A Somália, depois do fim da Guerra Fria, ela passa a ser uma zona de ação do governo libanês. Libanês não, do governo da Líbia, ok? Libanês, meu Deus do céu, libanês. Líbio. Meu Deus do céu. De manhã. Esse negócio de manhã é um pouco complicado para mim. O governo líbio. O governo líbio, ele começa como sempre, a querer brincar de geopolítica na região. E começa a fornecer armas para o governo de Siad Barre se manter. Ok? Uhum. Aí, só que há um problema. Você tem um fluxo muito grande de islâmicos entrando nessa região e começando a minar aquilo que a gente poderia chamar de exército somali, que tinha sua lealdade com o Siad Barre, ok? Então você já tem duas facções ali. Você tem uma de orientação islâmica e depois você já tem uma que é a orientação do governo socialista / islâmico. Ok? Que deixou de receber dinheiro e está começando a falir. Pois uma coisa que eu tenho que ressaltar é o seguinte: esses islâmicos radicais, que a gente pode chamar de radicais, eles são contrários a essa orientação, essa convergência entre socialismo e islâmico, tá? Islamismo. Eles sempre foram contrários. Por causa de uma coisa bastante singela, que é a questão do Afeganistão. Quando a União Soviética ataca o Afeganistão, para esses radicais islâmicos, isso daí foi extremamente prejudicial a essa convergência, a essa ligação do islamismo com o socialismo. E eles começam a atacar justamente países que já tinham lá a sua tradição de não ser coesos, de não terem acabado seus grandes projetos nacionais,
e de serem um pouco, de serem extremamente, nem um pouco, de serem extremamente, como é que eu posso dizer, extremamente passíveis de hostilidade, eles começam a atacar esses países. Um deles é a Somália. Então Aí é só financiar os warlords locais aí e deixar o pau comer, né? Exato. Então você já tem um ponto você já tem um ponto de entrada desses guerreiros aí da liberdade, que os americanos chamam de guerreiros da liberdade, em algum momento, desses guerreiros contra o governo somali, que já não era lá grande governo, já não era uma Brastemp de governo. Pois é, ainda tem aquele caso do Siad Barre ter moído o carro dele atrás de um ônibus, ficar todo quebrado. Então, um pouco de legitimidade que tinha ainda vai pro vice, que vai pro presidente da Câmara. Olha só, eu vou te explicar uma coisa. Qual é a grande obra do governo de Siad Barre? A grande obra do governo de Siad Barre é uma avenida de 4 quilômetros chamada Lenin. É uma avenida asfaltada, que é a única avenida asfaltada daquela região. É a grande obra dele. Acabou. Ou seja, é uma região extremamente pobre e que em algum momento você não tem governo. É muito complicado falar de Somália por causa disso, porque você tem um apanhado de tribos, você tem um apanhado de islâmicos radicais e você tem o ditador, entendeu? E o ditador ele não tem capacidade suficiente de fazer valer a sua palavra. Porque acaba só abrindo porta para o próximo ditador, né? Pois é, ele ainda declara guerra contra um Estado muito mais avançado do que ele. Ele perde essa guerra. E quando ele perde essa guerra, ele perde consigo a possibilidade de transformar essa região, essa colcha de retalho, em possivelmente um lençol mal acabado. Mas ele com essa guerra, ele deixa de transformar a Somália em algo coeso, em um projeto no futuro para ser algo coeso. Então, é um país que é extremamente dividido. Então você só tem problemas ali. Você não tem solução. Ok? E aí, só tem problema. E aí a gente entra em guerra civil e depois a gente tem as missões UNOSOM 1 e UNOSOM 2. Fala um pouquinho dessas duas missões das Nações Unidas, Simantos. Pois você tem o que acontece? O que acontece é que pelo fato da Somália ela ter essa ligação tribal ainda, de clãs, você tem um clã que sai da Inglaterra, que faz oposição ao regime de Siad Barre e vai para a Somália. Tá? Olha só, você tem 500 imigrantes no clã que vai à Somália fazer oposição a um governo que a gente poderia chamar de governo estável. O pior, como ele não ganha guerra com a Eritreia, esse governo formado ele deixa de existir e esse clã ele consegue se estabelecer na Somália. Com o final da Guerra Fria, há um aumento de quase 200% de demanda por missões de paz.
guerras civis eclodem na África quase por inteiro. Só em países mais, digamos, mais fortes, estrito senso, como África do Sul, como Moçambique e Angola, só em países mais robustos, que mesmo tendo operações de paz, eles conseguem valer o império da lei. Já esses países que eram um projeto alguma coisa, eles desabam. Que é aquela orientação geopolítica da Guerra Fria, de você ser amigo dos Estados Unidos, arrumar um bocadinho, e depois você ser amigo dos soviéticos, arrumar outro bocadinho, acabou. A fonte de dinheiro acabou. A fonte de recursos acabou. Então, o pau começa a comer de uma forma com que, no final da década de 80, a Somália entra em frangalhos. Então, o que acontece? O mundo ocidental passa a tentar resolver esse problema com as Nações Unidas. Ok? Pense bem. Nós temos um americano comum, está lá comendo a sua janta, ou seja, seus 15 hambúrgueres e suas 20 cervejas. De repente, ele está vendo na CNN crianças passando fome. Ele olha para o hambúrguer que está comendo, ele olha para a cerveja que está tomando, está dizendo, poxa, alguém tem que fazer alguma coisa para parar com isso, né? Afinal, ganhamos os soviéticos. Eu acho que depois de ganhar os soviéticos, a gente pode fazer qualquer coisa, inclusive levar a paz a essas regiões. Então, os americanos têm uma falsa percepção de que, através de uma relação, de uma ligação com as Nações Unidas, eles podem consertar aquilo que já nasce errado. No caso, a Somália. Somália, gente, não tô sendo radical, não estou sendo determinista histórico, mas a Somália não é um país. Ela não será um país por um bom tempo. Ela não se vê como um país. Esse é o grande problema. O problema é a gente pensar a Somália como um Estado. Não é um Estado. Não há uma identidade nacional, não é uma coesão, nunca houve. E enquanto não se resolver internamente, não tem ajuda externa que resolva, né? A UNOSOM 1 mandou 50 negros lá para tentar fazer um cessar-fogo, mandou 50 soldados. Como assim? Manda 50 malucos lá e quer que dê jeito na guerra civil da Somália, né? Por exemplo, o que acontece é o seguinte, é que ela mandou isso porque era o capítulo 6, tá? Missões de Paz, capítulo 6, ela é aquele negócio. Missão de Paz, capítulo 6, eu chamo o inimigo A, o inimigo B e o governo. E falo com eles, olha, vocês querem a paz? Queremos. Tá bom, eu sou as Nações Unidas, tenho recurso pra caramba, tô a fim de desembarcar meus recursos aqui, fico monitorando a paz de vocês, vocês me aceitam como o interlocutor de vocês, aceitamos. Então tá, aí está estipulado a missões de capítulo 6, que são missões, tá, o quais o Brasil participou diversas vezes, tá? Angola, Moçambique, o Brasil sempre fez missões de capítulo 6, que é ir lá fazer esse ponto de convergência entre
o inimigo A e o inimigo B, monitorar. Missões de observação, afins, né? Todo mundo aceita isso, todo mundo aceita as Nações Unidas como interlocutor, como um fórum de debate para conquistar a paz. Todo mundo aceita, sabe que as Nações Unidas estão ali monitorando a paz, ok? São ali o terceiro elemento da guerra. Eu declaro guerra a você, tá, Mac? Eu declaro guerra a você. Aí entra o Daniel. Daniel é as Nações Unidas. Ele fala, olha, eu quero uma trégua entre vocês. Eu não estou impondo uma trégua. Eu quero chegar a uma trégua de vocês. O que você, Marco, quer e o que você, Mac, quer. Ah, eu quero sardinhas e Mac quer churrasco. Tá, então vamos fazer de tudo para que você tenha sardinhas e você tenha churrasco. Ok? Aí as Nações Unidas trabalham esse contexto e nós dois, eu e o Mac, não enxergamos as Nações Unidas, o Daniel, como inimigo. Enxergamos ele como interlocutor, ok? Como alguém legal, como alguém que vai chegar, com quem a gente pode conversar. Entendeu? Por isso o número tão baixo. Porque missões de observação e missões de manutenção, ela tem um nível baixo de soldados. Ela tem um efetivo muito baixo. Porque teoricamente não seria necessário, né? Com nações estabelecidas, sim, mas explicaram para o pessoal da Somália como é que tinha que funcionar o negócio, não? Exatamente esse é o ponto. Eles pensavam que a Somália era uma espécie de um arranjo, como foi Angola, como foi Moçambique, como foram outras missões de paz até então desenvolvidas ao longo da história do continente africano, tá certo? Só que elas tinham um caldo novo, ela tinha um elemento novo nessa briga. O elemento novo era o radicalismo islâmico, que já estava presente naquela área, já não tolerava mais. Missões de capítulo 6 não eram bastante para levar a paz a esse território, porque você não tem ali elementos tradicionais de capítulo 6. Você ali não tem uma guerrilha socialista querendo tomar um território que até então era controlado por um governo capitalista, ou vice-versa, que no final eles chegavam num consenso, que era criar um Estado, que era deixar o território mais estável. Você não tem isso ali. Você tem ali uma região que sempre foi conturbada, sempre foi problemática, e você agora tem algo novo, que são elementos radicais islâmicos que estão chegando, principalmente oriundo de onde? Oriundo da guerra do Afeganistão, cara. A desmobilização guerrilheira do Afeganistão faz com que esse pessoal saia de lá e vá propagar o que podemos chamar de sua fé. Eles vão propagar em dois lugares. Bósnia. E eu não preciso nem falar o que acabou, o que aconteceu depois. E 2, Somália. Somália foi a antessala do que a gente iria ver ocorrer na Iugoslávia e em Ruanda. Pois é, interessante você fazer essa ligação da guerra do Afeganistão com Balcãs e Somália e por aí vai para frente, porque normalmente não se faz essa ligação, né? Quando a gente vê notícias ou algumas reportagens sobre o que aconteceu na Somália em 93, aí, que até o próximo tópico a partir da UNOSOM 2, a visão passada normalmente é isso, é uma falência da gerência das potências ocidentais em cima da Somália, foi um problema de intervenção internacional na Somália,
que foram se meter na Somália, ou remetem esse problema à colonização, como a gente já falou antes. Isso foi um problema lá na época da Conferência de Berlim. E ninguém fala dessa desmobilização do efetivo da guerra do Afeganistão, que espalhou esse combate que já vinha acontecendo, só ampliou o fronte, né? Criou novos frontes e ampliou o conflito. É bem interessante trazer esse ponto aqui no CGCast hoje. Pois é, ali você já tem como tendo em vista que a UNOSOM não seria capaz de resolver a questão, né? Tendo esses componentes, né, radicais, tendo o próprio Siad Barre, como foi o Siad Barre, ele foi um cara que nunca quis. E você tem ali outro pior, que é o seguinte, que ali você tem ali o final a UNOSOM 1, ela consegue, tá? Ela tem ela marcou um gol que foi, ela conseguiu levar todos à mesa, todo mundo à mesa de conversação, ok? Só tem um que ela não consegue, que é o general Aidid, que eu não preciso nem falar o que vai acontecer daqui a pouco. Não, precisamos, é o próximo ponto, inclusive. Pois é. O general Aidid é o cara que vai levar na luta contra as Nações Unidas, né? E aos Estados Unidos e as potências ocidentais que estão envolvidas ali na Somália. A UNOSOM 1, ela chega a um cessar-fogo com alguns elementos, até com elementos radicais ela consegue um cessar-fogo. Ela só não consegue um cessar-fogo com o general Aidid. O general Aidid se vê como o principal herdeiro da ditadura da Somália, da ditadura do outro general, do outro ditadorzinho, de outro projeto de ditador, tá certo? Então você tem ali o Aidid em uma parte. Então, tendo em vista que o Aidid não senta à mesa, as outras partes dizem o seguinte: se ele não aceita o cessar-fogo, que o cessar-fogo é um pré-requisito para uma missão de capítulo 6, para uma missão de manutenção da paz, já que ele não aceita, nós também não aceitaremos. Aí o pau começa a comer novamente. E aí a gente chega na Batalha de Mogadíscio. A gente precisa falar disso. Aí a gente chega no tesão das Nações Unidas, junto com o tesão norte-americano, que é o seguinte: olha, já que você não resolve o problema, já que ninguém sentou à mesa, já que vocês não querem resolver, nós iremos resolver. Ok? Chama o capítulo 7 e diz que Chama o capítulo 7, é ótimo. Chama o capítulo 7 e declara que a Somália ameaça a integridade internacional. Ok? Vamos levar capítulo 7 para eles, ou seja, vamos levar a guerra para eles. Aí a missão deixa de ser capítulo 6, manutenção da paz, para ser o quê? Imposição da paz. Iremos impor a paz a vocês. Qual é a principal consequência disso? É que os capacetes azuis
que antes eram vistos como elementos agregadores para a conversação, para o cessar-fogo, eles passam a ser vistos como inimigos. Por todos os clãs e pessoas. Eles conseguiram algo inédito, né? Eles conseguiram unir inimigos. Isso. Bem isso. Não, nem tanto, não vamos chegar à união de inimigos, porque a união de inimigos também não é tão bem assim. Os caras batiam nas Nações Unidas e batiam entre si. O pessoal sempre gostou. Aliás, o primeiro esporte da Somália é a guerra. O segundo esporte pode ser o beisebol, pode ser o handball, pode ser qualquer coisa, mas o primeiro é guerra. Daí é fato. Certo? Então, os americanos falam o seguinte, olha, já que é em posição da paz, já queremos resolver esse problema, vencemos os soviéticos. Né? Vamos declarar a UNITAF. A UNITAF é o quê? A UNITAF é uma missão militar comandada pelos Estados Unidos e legitimada pelo Conselho de Segurança para levar a paz, para impor a paz na Somália. Tá? Em doses de 5,56 e 7,62. Exatamente. Lembre-se, a UNOSOM aparece com 50, a UNITAF vai com 38 mil. Ok? O mais legal é o nome da operação. É a Operação Restore Hope. Restaurar a esperança com 38 mil homens. 38 mil homens. Pois é. O pior é que você está ali na conta. Lembre-se de uma coisa, você está ali em 92, né? Em 92, digamos que ver a CNN era legal, porque você já tinha o problema dos Balcãs crescendo, você já tem o problema na Somália, ou seja, ver a CNN em 92 era como você ver o programa do Datena hoje, era só ver sangue. Tinha acabado de acontecer a Guerra do Golfo. Pois é. E a Guerra do Golfo é extremamente essencial para a compreensão norte-americana de que podemos resolver qualquer problema de segurança, junto com as Nações Unidas. Afinal, ganhamos Saddam Hussein. Ok? Então, em 93, os americanos vão para a Somália, desembarcam tropas militares na Somália. Aí que você tem todo o problema envolvendo o filme Falcão Negro. Aí que você começa. O filme em si, aí você tem a possibilidade de fazer um podcast lá do Movie Podcast. Pod of Wars. O filme. Exato. Pod of Wars. Meu Deus do céu, eu acompanho bem o CG, você deu para perceber isso, né? Nem falo nada. Isso aí, obrigado. Vou mandar sua bandeira manchada de rosa pro EN, tá? Eu só falo o seguinte, Mackenzie, o meu pedido de general ainda continua, tá? Vai fazer 2 anos, vai fazer 1 ano, aquele negócio, eu tô levando um bolo para ele no EN que ele vai fazer aniversário. Vai fazer aniversário de 1 ano. Então eu tenho que tirar foto junto com o pedido, aquela coisa. Eu espero que até a maioridade, com 18 anos, você tome alguma coisa, né? Tome alguma posição. Mas, enfim. O que acontece? Voltando. Em 93, você tem o desembarque lá de Forças Rangers, você tem o desembarque de Forças Especiais em Mogadíscio. Você tem um desembarque desse pessoal todo na Somália, ok? Em termos de Segunda Guerra Mundial, tá, para a gente comparar, qual era o primeiro teatro mais importante da Segunda Guerra Mundial? Qual era o primeiro teatro americano mais importante? Era o pós-desembarque de Normandia, né? Dia D.
e você tinha ali aquela coisa do ventre mole inglês, que era invadir a Alemanha via Itália, né? Que era o segundo, a Operação Rush, que era o segundo ou terceiro teatro mais importante. Aí vão reclamar, porra, você está chamando a FEB de não importante, de acessório. Sim, estou, porque a gente fez parte de um teatro secundário, a gente não fez parte do teatro principal. O teatro principal foi o desembarque da Normandia. Acabou. Isso é fato. Somália, em termos de Segunda Guerra Mundial, para comparar, a Somália era o que podemos dizer era a África do Norte. Não era nem o principal nem o secundário, era o terciário. Era a África do Norte, o qual que até Patton perdeu. Tá certo? Essa era a importância da Somália. A Somália era dela ser tão complicada, era um arremedo. Os americanos acreditavam piamente que a Somália era uma espécie de Haiti que falava engraçado. Ok? Então, a operação na Somália, os elementos militares que desembarcam para lá são forças, não é aquilo que podemos chamar de poder americano, poder militar americano, tá? Que o filme ele tem alguns erros, mas ele tem muitos acertos. Um desses acertos é quando o almirante chega e fala, não, a gente tem que pedir alguns equipamentos para Washington. Aí vira um imediato dele e fala, olha, Washington negou todos eles. Por quê? Porque é um teatro terciário, ok? Não é o principal. Então... Mas e a operação em si, Canuck? A operação em si, ela começa com um grande erro. É o seguinte, eu estudei toda a dissertação sobre a Somália, ela tinha que bater no Falcão Negro, na queda do Falcão Negro, né? Por causa do maldito filme. O que acontece? A doutrina americana de uso, de utilização de helicópteros determinava, por razões de Guerra Fria, determinava que o Falcão Negro ele tinha que voar baixo, tá? Ele não podia voar alto, por razões de Guerra Fria, ok? Por razões de Guerra Fria. Em 93, essa doutrina ela não está atualizada, ou seja, os americanos, quando botam o Falcão Negro para sobrevoar na Somália, eles estão voando baixo, eles não estão voando alto. Eles não estão voando numa altitude boa, uma altitude longe dos RPGs. Okay? Por isso a importância do pessoal do 160 SOAR, né? O pessoal treinado para voar à noite, colado, raspando a barriga no chão, vai rápido e volta rápido. Só que isso tem um problema. Qual é o problema? A Somália, como vocês puderam observar, a Somália não é um país rico. Toda vez que sobrevoava um Falcão Negro, o telhado da casa dos outros voava junto. Pense bem, você está lá fudendo a sua mulher. Zinco, tudo, né? Exato, você está lá fudendo a sua mulher. E de repente passa o helicóptero, tira a porra do telhado. Aí você fica puto. Você não terminou de fuder a sua mulher. 2, porra, além disso, arrancaram a porra do telhado do teu barraco. O cara vai ficar puto. E com isso ele passa a ficar puto com quem? Com os americanos, é claro. Ou seja, essa ideia de voar baixo, com a barriga raspando, é uma péssima ideia para agregar corações e mentes, coisa que a gente vai conversar lá em 2001 no Afeganistão. Apoio popular.
Entendeu? A população vai contra os americanos exatamente por causa disso. Porque toda vez que sobrevoava a porra do Falcão Negro, o telhado dos outros sobrevoava junto. Que é um baita do helicóptero, para quem já viu pessoalmente, um negócio intimidador, assim, ele é enorme. Né? Pois é. Exatamente, mas ele sobrevoa abaixo por uma razão doutrinária. Porque, como eu disse, ele lá na Guerra Fria, lá com a possível batalha contra os soviéticos, esse Falcão Negro seria utilizado dessa maneira. Quando eles foram para missões de paz, tá? Que aí eles passam a orientação básica é o seguinte, essa operação de paz não é tão de paz assim, são operações de capítulo 7, então vocês podem utilizar alguns elementos que a gente utiliza em caso de guerra. Então foi essa percepção de que aquela missão de paz seria guerra, então a gente pode utilizar todos os elementos, todas as ferramentas que utilizaríamos em caso de combate, nesse caso. Ok? E uma coisa que me incomoda um pouco, claro que a gente está falando com distanciamento de tempo, tudo vendo tudo que aconteceu, mas o fato de seguir exatamente a mesma cartilha em todas as missões, que a missão que deu ruim ali em 3 para 4 de outubro de 93, era feita, o modelo de missão era feito tão igual, com tanta frequência, para pegar gente diferente, que os americanos acabaram treinando os somálios no modo operacional, né? Daí você voa helicóptero baixo, fazendo um tipo de operação padrão, à vista de todo mundo. Qualquer clã minimamente interessado aprende como é que o negócio funciona, né? Você tem uma preparação que é a seguinte: se de um lado você tem soldados, tá, agindo com cartilha da Guerra Fria, do outro, como eu disse, você tem guerrilheiros que lutaram no Afeganistão, cara. Sim. Os caras descobriram o seguinte: de tanto abater hindi lá no Afeganistão, eles descobriram que se você pegar o RPG, tá? O RPG, diversas vezes isso foi até, abro um espaço até aqui para falar, foi problemático na minha orientação falar sobre RPG, porque muitas vezes os meus orientadores pensavam que RPG que eu estava falando era o jogo. Tá? Meu Deus do céu. Pois é. É complicado falar de guerra aqui no Brasil, principalmente dentro da academia. Então, RPG eles pensavam que era jogo, e não lança-rojão. Pois bem, essa parte feito já fechado, essa tristeza já passou para trás. Quem lê a minha dissertação vê que tem uma nota de pé de página enorme, quase uma folha, descrevendo o que é o RPG, exatamente por causa disso. Porque chegou no momento que eles pensavam que RPG era jogo. Mas eu tinha que explicar que não era um lança-rojão. Mas vamos lá. A guerra pegando o pessoal jogando dado em cima do telhado. É isso aí, faz sentido a interpretação. Fim do mundo. Né? Pois é. Então o que aconteceu? Esses guerrilheiros que vêm do Afeganistão, eles sabem de uma coisa. E é a seguinte: o RPG, quando você dispara, ele lança o projetil, né? Lança lá o cobre e líquido dele, só que ele tem um deslocamento de ar enorme atrás. Na cartilha soviética, você tem que lançar esse RPG, você só pode lançar o RPG em espaço aberto, ok? Em descampado. Porque faz sentido. Porque a luta europeia é a luta em descampado. Sim.
Vamos lá colocar em termos, uma possível guerra com os Estados Unidos, a luta se daria onde? Num descampado. Não se daria dentro de Stalingrado, não se daria em torno disso. Em torno de cidades teriam outras ferramentas que seriam utilizadas para abater o tanque, não um carro de combate. Tá? Então você tem a cartilha soviética, que os soviéticos chegam lá, nem eram soviéticos que davam RPG para esses caras, ok? Eram países da Europa Oriental. Entregavam RPG, vendiam RPG para esses caras, e esses caras descobriram o seguinte, que esse deslocamento de ar atrás, tá? Se você, por exemplo, quiser lançar um RPG em um lugar coberto, típico de cidade, ou, por exemplo, você nem um telhado, nem precisa ser um telhado, uma situação hipotética, você tem um cara tá no deserto, tá? E você sabe, o helicóptero ele tá voando baixo, né? Tá voando baixo, a barriga é quase no chão. Então, se o sujeito tá no deserto, em pé, o helicóptero vê ele à distância. Ah lá, tem um Somali lá com RPG, pega a ponto .50, pega a Gatling, faz a Gatling ligar e limpa o cara. O cara nem vê o helicóptero, mas a Gatling vê o cara, né? Dissolve o cara antes do helicóptero chegar. Um negócio enorme na beirada do helicóptero, uma cadência de tiro assustadora chamada minigun. Minigun. Então você passa a Gatling no cara, que o cara nem vê o helicóptero, nem tem chance de ver o helicóptero, ele só vê o barulho das balas chegando. Então, o que eles descobriram? Eles descobriram o seguinte, que se você fizer um buraco no deserto, você tem como lançar o RPG, entendeu? Se você ficar deitado, fazer um buraco, ficar deitado e lançar o RPG, o deslocamento de ar atrás, o deslocamento de ar traseiro, ele é amortecido pelo espaço de terra entre o seu corpo e o chão. Uhum. Isso é uma coisa que eles adquiriram do Afeganistão, de lutar contra o Hind. E eles levam isso para a Somália. Entendeu? Por isso que quando os americanos entram na cidade, eles veem sim, eles veem soldados com RPG no telhado, mas eles não conseguem enxergar os caras enterrados no chão. Quando eles estão desembarcando pessoas no telhado para caçar o Aidid, o que acontece? Esse pessoal que está enterrado, está quase enterrado no chão, começa a disparar RPG contra o helicóptero. E com isso, você sabe, o fim é aquele, consegue abater o helicóptero. Por quê? Porque era uma orientação que eles tinham desde a guerra do Afeganistão. Você, para abater helicóptero grande, você não atinge o cockpit do helicóptero. Você atinge a cauda. A cauda é o ponto mais vulnerável do helicóptero. Então é isso que acontece. E que, por um acaso, no Afeganistão, a cauda tinha uma estrela vermelha. Ou seja, para os afegãos era simples. Atire na estrela vermelha da cauda, que é o ponto mais vulnerável. Então, você atingiu o RPG na cauda, a cauda começava a rotear o helicóptero caía no chão, depois de cair no chão, pronto. Você pode fazer o que você quiser, arrastar o soldado, fazer o que você quiser. E
Aliás, descrição precisa desse spin da queda e do que aconteceu depois em livros como o Black Hawk Down do Mark Bowden, que a gente vai comentar mais para frente ali. Simons, mas a gente teve esse momento da operação de tentativa de abdução do Cid, e os helicópteros caíram e alguns elementos foram até capturados, que eram parte da estratégia, mas no final das contas tudo ficou parecendo uma grande derrota americana, uma vitória de pirro, né? Desse episódio em si. Olha só, o grande problema que faz com que a operação seja aprovada pelo Conselho de Segurança é que o Conselho de Segurança ele tem uma péssima ideia, sempre, que é o seguinte, uma coisa que eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que participaram da operação, ok? Durante a minha pesquisa. Principalmente elementos franceses, da Legião Estrangeira. Eles me falavam o seguinte, olha, depois que os 15 paquistaneses foram mortos, encurralados e mortos pelo pessoal do Aidid, a gente, o sentimento da operação multinacional era prender o Aidid. E perguntamos naquele momento, os americanos perguntaram para o Conselho de Segurança o que fazer. O Conselho de Segurança, tomado por um sentimento vingativo, ou sei lá o que, elabora uma resolução dizendo o seguinte: vocês têm que levar o Aidid à prisão, vocês têm que prender o Aidid. E a frase, como foi elaborada, foi extremamente crucial para que ferramentas militares fossem empregadas para prender o Aidid. Até fazendo só uma parte aqui, o próprio Asdin, que a gente vai citar daqui a pouco também na indicação, ele aponta que, aspas, nós conduziríamos a operação Serpente Gótica, desculpa a tradução direta, em 3 fases. Primeiro, desdobrar para Mogadiscio e estabelecer uma base. Segundo, ir atrás do Aidid. E terceiro, se não conseguíssemos capturar Aidid, capturaríamos os seus comandantes. Fecha aspas. Teoricamente é simples, né? Sim, aprovada a resolução 840, que dava a esses elementos militares da UNITAF a atribuição de prender o Aidid, ela colocou numa frase lá, o Conselho de Segurança colocou numa frase: utilizem todos os meios necessários para a prisão dele. Isso foi crucial para que a missão tivesse essa robustez militar. É o que a gente chama, dentro dos estudos de operação de paz, essa resolução é o que a gente chama de linha Mogadiscio. É quando a operação quando a operação de paz deixa de ser capítulo 6, capítulo 7, state building, cessar-fogo, para elementos de coalizão, elementos de guerra, para transformar as Nações Unidas em um beligerante para impor a paz, e como eu disse, quando se articula o capítulo 7, as Nações Unidas passam a ser inimiga de todo mundo, passa a ser vista como inimiga de todo mundo, passa a ser vista como elemento beligerante também do conflito. Então, meu amigo, vamos para a guerra. Ok? Então, depois dos 15 peacekeepers mortos lá do Paquistão,
você tem o desdobramento dos americanos na região de Mogadiscio, e você tem esse final todo que o filme demonstra. Não demonstra muito bem, tá? Até porque você tem ali algumas coisas que foram romantizadas demais. Você tem ali algumas mentiras também, coisas de Hollywood, coisas de Cold War, mas o filme em si tem muito mais acertos, tem muito mais méritos do que deméritos, tá? Por exemplo, os americanos sabem aonde o Hadid irá se reunir com seu clã. Antes de descer no prédio em questão, que era um hotel, o Hotel Olímpico, eles pegam mísseis Hydra e jogam, bombardeiam o hotel com mísseis Hydra, e depois descem. E todo mundo sabia já de antemão, por causa de uma doutrina. Aí eu volto sempre a falar, todo problema, Mac e Daniel, todo problema, se eu pudesse elencar o problema da serpente gótica, o problema do Black Hawk Down, eu focalizaria em duas situações. Uma, a doutrina desatualizada norte-americana, tá? Que ao invés do helicóptero sobrevoar a uma altitude maior, ela foi para a guerra desatualizada, ela foi para a missão de paz desatualizada. E dois, porque você tinha 3 cadeias de comando ao mesmo tempo dentro das operações de paz. Você tinha uma cadeia de comando das Nações Unidas, tá? Tinha uma cadeia de comando dos americanos com os outros elementos militares multinacionais. Afinal, como eu mostro, você não tem só americanos lá, você tem os paquistaneses, você tem aquelas nações médias, potências médias, contribuidoras tradicionais para operações de paz do lado das Nações Unidas. Você tem nações que são aliadas dos americanos. Ali na UNITAF você tem outras forças americanas, que são as forças especiais, operando segundo a sua cadeia de comando, ligadas ao Fort Bragg, entendeu? Ao Fort Bragg. Então você tem 3 cadeias de comando operando ao mesmo tempo ali. Ou seja, essa operação na Somália, ela tinha tudo para dar errado. Ela nunca daria certo. E ainda assim o Colin Powell me meteu numa entrevista, né, falando assim, coisas ruins acontecem na guerra. Ninguém fez nada militarmente errado em Mogadiscio, eles só tiveram uma tarde ruim. Ninguém esperava que o número elevado de soldados morresse. 18 é um número elevado. As pessoas não perceberam isso no Vietnã até que o número de mortos atingisse 500 por semana. Fecha aspas, palavras do Colin Powell em entrevista. Pois é. Fala, Simons. E isso daí era extremamente ruim. Essas 3 cadeias de comando operando ao mesmo tempo era extremamente ruim. Por quê? Porque através das resoluções, as Nações Unidas entregavam, olha, o seu objetivo é esse, o seu objetivo A é esse, e vamos supor, uma coisa que os franceses falavam muito comigo era o seguinte, poxa, sábado de manhã, vamos, sei lá, atender a resolução 834 das Nações Unidas. Deu algum problema na rua, tá o tiroteio comendo. A regra de engajamento é qual? A regra de engajamento você só pode atirar a defesa. Mas peraí, eu não sou tropa das Nações Unidas, eu não estou junto com a UNOSOM 1, eu estou dentro da UNITAF, ou seja, tenho a minha própria regra de engajamento.
Aí eu ligo para as Nações Unidas. Poxa, as Nações Unidas não atendem meu telefone, porque as Nações Unidas ela está aberta somente entre de segunda a sexta, de 10 da manhã até 22 da noite, horário de Nova York. Ou seja, chegava no final de semana, eu tenho que ligar para Paris. E Paris falava para mim, olha, senta o pau, cara. Senta o dedo, larga o aço. Entendeu? É complicado. É complicado. Mas, Canuck e Mac, a gente está sem tempo, a gente já passou, acho que estamos quase 1h30 já. E a gente precisa fazer aquele encerramento tradicional. Tem mais coisas para falar, realmente Somália não dá para ficar num SejaCast só. Ainda tem os desdobramentos após a Batalha de Mogadíscio, tem a situação atual, mas a gente vai ter que deixar para um outro dia. Mac, qual que é a bibliografia de hoje, bem rapidinho? Vamos rapidinho. Livro 1, SEAL Team 6, versão e-book Kindle, edição de 2015 em português, 411 páginas, do Howard Wasdin. O autor fez parte dos SEALs entre 1983 e 1995, sendo um dos 5 únicos SEALs que participaram da Batalha de Mogadíscio em 93. O livro é interessante, bem interessante, principalmente no trecho que vai do treinamento básico dele até os acontecimentos na Somália. Disso para frente a descrição dele de largar o mundo militar e realizar o grande sonho de virar massagista. Então, esse primeiro pedaço do livro bem interessante. Livro 2, A Batalha de Mogadíscio, da Bertrand, livro de 2010, 328 páginas, de Matt Eversman. O autor era militar dos Rangers e também participou da Batalha de Mogadíscio. O livro é muito bem escrito, flui rápido, nem parece que foi escrito por um Ranger. Muito bom mesmo. Terceiro, Black Hawk Down, tradicional, livro de 2010, 417 páginas, do Mark Bowden. Esse é basicamente o livro que embasou o filme, né? E apesar do filme ser bem bacana, o livro chega a tirar o fôlego, às vezes. Então, isso porque o autor é jornalista, publicou diversos outros livros na temática militar. Então é um escritor experiente, sabe respeitar os acontecimentos, imprimir um ritmo necessário de escrita. Então ele economiza algumas descrições e detalha quando necessário. Vale a pena ter na estante. Próximo, In the Company of Heroes, livro de 2004, 481 páginas, do Michael Durant. Para quem assistiu o filme, o autor desse livro é aquele piloto do helicóptero Super 64, o segundo helicóptero que se esborracha no chão. O piloto quase morreu, foi espancado, carregado pela rua, mantido em cativeiro, vendido por um clã, para o clã do Aidid. É um livro um pouquinho mais lento que os anteriores, mas oferece aí para o leitor a narrativa de quem estava fraturado, torturado, escondido, absolutamente na merda, mas que escolheu sobreviver e depois escolheu também contar como é que foi o processo. Baita livro, gente. Baita livro. Grande dica de hoje é essa. Mais um. The Pirates of Somalia, Inside Their Hidden World. Livro 2011, 320 páginas, de Jay Bahadur. Esse autor ele é canadense, atualmente mora no Quênia, mas ele viveu alguns meses na Somália para entender como funcionava o país, tentar entender pelo menos como funcionava o país, e como a pirataria se instalou por lá. Então, com a proteção de algumas autoridades locais, ele entrevistou os pioneiros da pirataria e novos agentes, trazendo uma visão mais completa de como funcionava essa parte da Somália e desmistificando a história de que a pirataria só existe porque grandes corporações estrangeiras pescavam lagosta e estavam acabando com a lagosta da Somália. Para quem quiser mais informação, o autor escreve no site de notícias Somalia Report. Livro sensacional esse, eu li há pouco tempo, muito bom, vale a pena ir atrás. E o último, In the Hot Zone, One Man, One Year, 20 Wars. Livro 2009 com 370 páginas, do Kevin Seitz. Esse autor, ele é jornalista, iniciou a produção jornalística da Yahoo e numa jornada ele cobriu 20 guerras pelo mundo num período de um ano. Eu indico ele aqui porque ele tem alguns capítulos no continente africano e um especificamente sobre a Somália. É um livro bem legal também, vale a pena, baratinho. É bom para leitura de final de ano. É isso. Maravilha. Ô, Simon, você tem alguma indicação que você queira fazer? A indicação é o que não me falta aqui, né?
Passei a 2 anos. A primeira, eu poderia indicar a minha dissertação, mas infelizmente a minha dissertação não está no banco de teses e dissertações da CAPES-CNPq por razões burocráticas, né? Minha dissertação é anterior à criação do banco, então não acha a minha dissertação lá. Por incrível que pareça, não acha, não está lá. Enfim, mas vamos lá. Tem um livro muito bom para entender sobre os aspectos políticos das operações de paz, por que na Somália deu problema, por que a linha Mogadiscio é tão importante para quem estuda operações de paz, chamado Democracia pela Força, da Karim Ripel, que foi lançado pela BibEx aqui no Brasil. Tá? Eu não sei se esse livro só se encontra em sebo ou se ele teve uma nova edição, se ele foi relançado. Faz muito tempo que eu não tenho esse contato. Eu tenho esse livro. Ele é muito interessante exatamente por causa disso, porque a autora ela fala quais foram por que esses desdobramentos políticos ao lidar com a operação da Somália são tão importantes para a compreensão de operações posteriores à Somália. Quais operações são essas? Operações do caso da Iugoslávia, operações em Ruanda. Por que a Somália é tão importante? Tá? Para compreender por que a Somália ela identifica, a tese é a seguinte, porque a Somália ela simboliza, por causa da derrota, a derrota entre aspas, ou a vitória de Pirro ocidental, nessa região, ela simboliza o não engajamento ocidental com as operações de paz posteriores. Há uma caída do engajamento, há uma queda na participação desses países que participaram na Somália na contribuição de soldados para operações de paz na Somália, exatamente pelos elementos que vimos ao desenrolar dessa missão. 3 cadeias de comando, ou a cadeia de comando das Nações Unidas, enfim, não são eficientes. Então você tem tem o Kennedy Allard, que é o Operações na Somália, Lições Aprendidas, que está em PDF, lançado pela Universidade de Defesa Nacional nos Estados Unidos em 95. É um livro muito importante porque ele pega os aspectos militares aprendidos pela missão e que foram incorporados às doutrinas norte-americanas depois. Uma delas, não preciso citar, que é a de sobrevoo dos helicópteros. Os helicópteros passariam a não sobrevoar tão baixos assim, passariam aí numa altitude em que a defesa ficariam muito mais defensivos, muito menos expostos à ação de guerrilheiros. Com alguma possibilidade de defesa, né, Canuck? Mas lembre-se, os guerrilheiros sempre acham um jeito de derrubar helicópteros. Isso daí, os israelenses sabem, quem lida com esse pessoal diariamente sabe disso. Então, fica aí o Allard e a Ripel como umas 2 grandes dicas para aqueles que queiram tratar somente sobre os impactos da Operação Somália na história, no cômputo da história das operações de paz. E mais uma vez quero agradecer a convite de vocês. É uma honra falar sobre a Somália, falar sobre esse ponto tão complexo
e a Somália, que não pode ser somente um avatar, somente uma modinha de internet. Muito mais complexo que isso. Beleza. Vamos lá. Maravilha, Canuck. A gente agradece. Aliás, depois vamos colocar a tua dissertação no site do CG. Se ela não tá lá no CAPES, a gente bota no site do CG e dá o devido destaque. A gente dá um jeito de ficar online. É isso aí. A gente dá um jeito de ficar online, não se preocupe. Mas, Mac, obrigado pela sua participação, como sempre. Canuck, mais uma vez, a gente precisava de umas 4 horas para falar disso. E você tem muita informação para dar. Não, não precisa de 4 horas, não. Eu precisava de algumas cervejas, algum uísque, claro, para falar sobre isso. E principalmente para falar sobre todos os clãs. Porque são 42 clãs. É foda. Para ser mais exato. 42 clãs. Então, isso a Inglaterra, ao invés de mandar para o Canadá, não. A Inglaterra fica mandando essas porra. Fica mandando essas merda, mas enfim, fica fazendo com que a gente seja vizinho de Estados Unidos, de México, essas porra. Enfim. Maravilha. Então tá bom, gente. Obrigado você que ficou até agora acompanhando o CGCast. A gente volta na semana que vem com mais história militar. Beleza? Isso aí. Valeu, um abraço, tchau. Vida longa ao CG.